Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui hoje na FATEB para conversar um pouquinho com o professor Eduardo Medeiros. O professor Eduardo Medeiros é o nosso novo professor de um curso que a FATEB está lançando. Tem novidade aí para você, que é o curso de capacitação para líderes de jovens e adolescentes, tá? Então, você que trabalha com jovens e adolescentes, ou você que é pastor e tem líderes, né, de jovens e adolescentes na sua igreja, fique atento a essa conversa, porque isso vai ser importante para você. Gente, o professor Eduardo Medeiros é uma pessoa muito capacitada, tá? Ele é formado em teologia, né, fez um doutorado em História aqui pela Universidade Federal do Paraná, mas não é só a formação, não. Ele também tem muita experiência nessa área, também é pastor, trabalhou aí muitos anos com jovens. Professor, por favor, fala um pouquinho aí dessa tua experiência com jovens e adolescentes. Olá, professor Lidiane, todos vocês que estão nos assistindo nesse vídeo. Bom, além da formação técnica, teológica, eu tenho uma experiência de 10 anos trabalhando com um grupo de jovens de uma igreja local aqui de Curitiba. Então, essa experiência toda, né, de poder aplicar aquilo que a gente tenta ensinar, nós testamos muitas coisas ao longo desses anos, junto com os jovens e adolescentes da igreja local, para então, nos últimos 2 anos, nós temos investido em treinamentos para líderes de jovens. Nós começamos aqui no estado do Paraná, e hoje estamos treinando líderes no Brasil inteiro. E isso é algo que tem me alegrado muito, porque nós vemos a necessidade que nós temos de capacitar líderes de jovens e adolescentes, porque é um dos ministérios fundamentais para o bom andamento de qualquer igreja. O crescimento saudável de uma igreja passa pelo ministério de jovens e adolescentes, mas ao mesmo tempo é uma das áreas onde nós menos temos capacitação da liderança. Então, pensando um pouco nisso, é que nós estamos desenvolvendo esses materiais, os livros, os treinamentos, para poder ajudar a suprir essa lacuna que nós vemos hoje na igreja como um todo. Puxa, que legal, isso é muito importante. E olha só, gente, vou mostrar para vocês o material, os livros que o professor Eduardo está produzindo. Eu fiquei impressionada, olha só, é um material muito, muito bacana. Olha só. Eu tenho uma filha, mostrei para ela, ela achou muito bacana isso daqui, né? Ó, 40 dias com os Vingadores. São devocionais, né, professor? Isso, tanto os 40 dias com os Vingadores quanto o Devocional Pop. A única diferença são os dias, né? O Devocional Pop é para o ano todo, então tem 366 devocionais, utilizando a cultura pop como um todo. Então, filmes, séries, quadrinhos, literatura universal, desenhos animados, tem de tudo um pouco para mostrar que nós podemos encontrar Deus em todos os lugares. Então, a partir da análise desses personagens, nós extraímos princípios que nós podemos utilizar, aprender alguma coisa com esses personagens, né? A diferença é que nós não estamos nos espelhando em personagens reais, mas em ficção. Mas os princípios são os mesmos, né? Porque existe uma pessoa por trás da criação de cada personagem, um escritor atrás de cada livro, um roteirista atrás de cada filme. Então, são pessoas falando sobre elementos da cultura. Então, esse tem sido uma parte importante do nosso ministério nos últimos anos, né? O Parábolas Geek, ministério através do qual nós temos produzido esses materiais. Gente, olha só que sacada legal, né? O professor percebeu aí um ponto de conexão com a cultura. Que jovem e adolescente não gosta desses personagens, não conhece, né? Então, você usar essa oportunidade, essa estratégia para comunicar com eles numa linguagem, né, que é comum a eles. Que proposta bacana. Parabéns mesmo, viu, professor? Que legal. Vocês estão vendo que ele está antenado aí com essa galera. Isso é muito importante, né? Professor, vou te fazer mais uma pergunta aqui, né? Fiquei curiosa. O que te despertou para esse tema, para esse ministério com jovens e adolescentes? Como surgiu essa proposta? Isso é muito interessante, porque na época eu estava dando aulas nos cursos de teologia, desenvolvendo materiais na área de teologia, e estava muito feliz, satisfeito com essa experiência. Até que um belo dia o meu pastor me chamou e falou: olha, nós precisamos de líder de jovens e adolescentes, olhamos para você e para sua esposa e nós queremos que vocês tenham o perfil para cuidar dos jovens e adolescentes da nossa igreja, né? Foi muito interessante, porque a primeira
o que eu quis fazer na sequência foi falar, não, deixa eu pensar um pouco, né, e tudo mais. Eu falei, você pode pensar o tempo que você quiser, você tem 5 minutos para me dar uma resposta, porque o conselho da igreja está reunido, eu preciso dar o nome de vocês e tudo mais, né? Então eu falei, olhei para minha esposa olhou para mim, né, eis-me aqui e tudo mais, e aí começou a nossa jornada. E aí, através das dificuldades que nós tivemos, porque quando você não tem ideia, você demora muito tempo para pegar ritmo e começar a entender o funcionamento do Ministério de Jovens e Adolescentes. Então, eu perdi bastante tempo tentando acertar. E eu acredito que essa é uma realidade na maioria das igrejas por onde nós temos passado. É difícil uma igreja onde você tem um líder preparado, que saiba, já conheça a estrutura, saiba o que vai fazer no cuidado de jovens e adolescentes. Geralmente esse é o processo pelos quais a maioria dos líderes passa, né? Então, pensando nisso e através dos erros que nós cometemos ao longo dos anos, cuidando de jovens e adolescentes, que nós nos despertamos, né, para tentar, de alguma forma, ajudar a próxima geração de líderes a não perder tanto tempo tentando acertar e errando muito, né? Se nós dermos algumas ferramentas, acredito que o percentual de erros ou de frustração, que acontece muito também, vai ser bem menor. Então, pensando nessa possibilidade de ajudar mesmo a liderança da nossa cidade, da nossa região, é que nós trouxemos a proposta desse curso que nós vamos ministrar nos dias 27 e 28 de setembro. Isso mesmo, tá chegando, gente. Semana que vem já tem o nosso curso. Que bacana, olha só, os tempos estão mudando bastante a cultura. Então, né, professor, se a gente realmente não tiver antenado, não estiver atento, nós perdemos essa geração, gente. Então, precisamos realmente capacitar aí esse pessoal para não perder tempo, né? Para que faça realmente o trabalho com excelência. Mais uma pergunta aqui, viu, professor? Como que os líderes, ou aliás, o que os líderes de jovens e adolescentes precisam saber? A partir dessa tua experiência, né, de vários anos, aí, mais de 10 anos, hoje o professor Eduardo também, gente, viaja o Brasil inteiro, dando cursos nessa área, fazendo capacitação nessa área, né, compartilhando toda essa experiência que ele adquiriu. Então, eu sei que você vai trabalhar isso melhor no curso, obviamente, mas, assim, fala um pouquinho pra gente, assim, o que todo líder de jovem e adolescente precisa saber. Algo que nós temos conversado muito com as lideranças do país tem sido a questão da relação da igreja com a cultura. Por muito tempo a igreja ela repeliu a cultura do seu meio e isso cobra-se um preço alto com relação a isso. Nós como igreja muitas vezes dizemos, você não pode ver isso, você não pode fazer isso, você não pode utilizar isso. Mas nós não damos explicações maiores com relação a isso e a nossa proibição não vai fazer com que eles deixem de consumir esses produtos, esses materiais, esses conteúdos. Então, algo interessante para a gente começar a discutir é a relevância de se apropriar da cultura de uma forma a trazer edificação, ao invés de apenas nós negarmos a cultura ou dissermos que tudo que existe na cultura está errado. Vamos falar um pouco a respeito dessas visões que a igreja tem tido ao longo da história com relação à cultura. Alguns grupos negam completamente a cultura, outros abraçam a cultura sem nenhum filtro, então nós precisamos trazer uma visão de equilíbrio entre essas duas posições e é isso que nós queremos trazer, um pouco dessa visão. Então a relação do líder de jovens em especial com a cultura ele precisa ter uma leitura da cultura para além das quatro paredes da igreja. Esse é um elemento bastante interessante para começar a nossa discussão. Outra coisa é entender essa geração dos millennials que está chegando, os jovens, os adolescentes de hoje são diferentes dos jovens de 10 anos atrás. Com certeza. Então, muitas vezes a igreja ela está discutindo alguns assuntos com uma certa defasagem do tempo presente. Nós estamos pensando em jovens e adolescentes como os da década de 90, na virada do milênio, e é muito diferente. A revolução tecnológica, em especial a revolução da internet, ela tem gerado uma aceleração nos processos, até nas gerações. Hoje, as gerações, nós não contamos mais 25 anos para a mudança de uma geração para outra. Hoje, alguns estudiosos contam 10 anos para a mudança de uma geração para outra, em função do acesso que nós temos à informação. Isso tem moldado essa geração. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma geração de jovens adolescentes que estão mergulhados em conhecimento, que têm acesso a todo o conhecimento da humanidade na palma da mão,
ao mesmo tempo nós não estamos direcionando esse volume gigantesco de conhecimento para algo útil. Então nós temos uma geração que tem acesso a muita informação, mas que ao mesmo tempo é rasa nesses conhecimentos, porque não se aprofunda em nenhum deles, né? Temos diversos especialistas em todas as áreas, né? Especialistas de internet, ao mesmo tempo em que nós não aprofundamos o assunto. Então nós temos um grande desafio pela frente com essa geração. Existe um potencial enorme de construir grandes coisas no reino de Deus, mas que é fundamental que exista um bom direcionamento, né? Uma boa liderança, para que esse potencial não se perca, né, ao longo do tempo. Que legal. Olha, gente, eu sou formada em antropologia e sociologia também. Estou pensando aqui sobre a sua fala, viu, professor? Isso faz todo sentido, gente. Nós não imaginamos o impacto da cultura, né, sobre a nossa vida, e a gente precisa usar isso a nosso favor no reino. Exatamente. Senão a gente perde terreno, né? Gente, olha, vou mostrar para vocês também esse livro aqui, tá? Sobre as estratégias para o líder de jovens e adolescentes, vai ser material do curso. Então, quem se inscrever, quem fizer o curso, vai ganhar esse livro aqui sobre as estratégias para trabalhar com jovens e adolescentes, tá? Então, fique atento aí que você vai levar esse material muito bacana para casa também. E para finalizarmos, então, nossa conversa, professor, me diz um pouquinho, assim, o que os participantes podem esperar do curso, né? Você que se interessou nesse curso, você que entende que é importante, vai fazer o nosso curso, o que eles podem esperar do curso? Bom, algo que me preocupei bastante na hora da organização, na montagem da ementa do curso e tudo mais, é apresentar um panorama da juventude brasileira pós-moderna. Acho que esse é um elemento importante, porque nós, como igreja, não sabemos direito que público é esse que nós queremos atrair, né? Nós temos uma visão de que eu sempre tenho estudado um pouco essa questão do discurso da igreja não está alinhado com o discurso da sociedade. Então nós estamos pensando em um jovem que já não existe mais. Nós queremos atrair um jovem que já não existe mais. Então o primeiro ponto importante para esse curso é a gente poder delimitar o nosso público. Quem é o jovem brasileiro do século XXI, né, de 2019? Através de alguns dados estatísticos, quero trazer algumas estatísticas oficiais para mostrar alguns percentuais. Quem é esse jovem? Responder essa pergunta, né? Quem é o adolescente de hoje? Quem é o jovem? Porque respondendo essa pergunta, nós podemos traçar as estratégias para poder, de certa forma, alcançar aqueles que ainda não fazem parte dos nossos grupos e edificar aqueles que já fazem parte do nosso grupo. Que há um problema, quando eu não entendo o grupo com o qual eu estou lidando, eu tenho uma dificuldade muito grande de me comunicar com ele. Esse é um segundo ponto importante que a gente vai tratar no curso, a questão da comunicação. Muitas vezes os princípios estão corretos, mas a maneira de passar esses princípios não está alinhada com a maneira como essa geração está pronta para ouvir esse discurso. Então, muitas vezes, a pregação bíblica ela é maravilhosa, mas eu posso tentar, de alguma forma, me aproximar dessa geração, e aí entram esses materiais, um pouco desse projeto que nós temos desenvolvido com a cultura, de me comunicar, de alguma forma, me conectar com essa geração de uma forma mais acessível para eles. Então, o meu discurso precisa estar alinhado com aquilo que essa geração está esperando de alguma forma. Então, o discurso é importante, alinhar, manter os princípios bíblicos, né? Isso é ponto pacífico, nós não mudamos os princípios, eles são eternos, eles já foram escritos, eu não posso contribuir com nada na Bíblia, ela já é perfeita, eu não posso mexer. Agora, a maneira como eu passo esses princípios, ela precisa estar alinhada com cada geração de ouvintes da palavra. Creio que isso é um ponto importante também. Então, qual é o perfil desse líder? Quais são as qualidades, aptidões que esse líder, desse jovem, né, do século XXI, esse adolescente do século XXI, ele precisa despertar nele para que ele possa desenvolver um bom trabalho? E também como elaborar um bom planejamento para o grupo de jovens, né? Eu vejo que existe às vezes uma crise de identidade nas igrejas, onde o que o líder de jovens quer fazer é uma reprodução do culto de domingo no sábado ou no dia em que você tem um culto de jovens, não é? Então, de que forma nós podemos mudar algumas pequenas coisas no culto para diferenciar o culto oficial da igreja de domingo? Porque hoje nós temos uma realidade de jovens universitários que trabalham durante o dia e estudam à noite. Se nós não criarmos um ambiente propício, que eles sintam, não, esse é o meu ambiente, esse é o meu culto, ele vai fazer uma opção entre ir em um culto ou em outro.
né? Então, dificilmente você vai pegar esse jovem e trazer ele para o seu culto de jovens. Ele vai participar do culto de domingo, do culto oficial da igreja, digamos assim. Então, de que maneira a gente pode adaptar isso, melhorar aquilo que nós estamos fazendo, e vai funcionar com muita interação dos participantes, a gente vai ouvir as experiências de todos, para a partir da experiência de cada um, a gente conseguir construir algo para que todos possamos ser edificados e aprender bastante com relação a isso. Puxa, gente, que legal. Olha, eu já trabalhei com jovens e adolescentes também, eu e meu esposo, mas a gente não teve o privilégio de ter uma capacitação como essa. Até eu que não trabalho mais já fiquei com vontade de fazer o curso, viu, professor? Parabéns, com certeza vai ser muito legal. E olha, gente, se você tem perguntas, algum questionamento que você gostaria de fazer sobre o curso, né, curiosidades que surgiram aí, você pode mandar para a gente, tá, nos comentários, nas redes sociais, e a gente vai encaminhar essas perguntas para o professor Eduardo, se for preciso, aquilo que a gente mesmo, né, puder responder, a gente vai dar o feedback para você, tá bom? Então, o curso vai acontecer nos dias 27 e 28 de setembro, tá? Aqui na FATEB, na Avenida Iguaçu, 1700. Entre lá no site, tá, da faculdade, já faça a sua inscrição para você garantir o seu livro, tá? Não deixa para fazer em cima da hora, já tem várias pessoas inscritas, viu, professor? Que bom. No curso, vai lá e faz a sua inscrição também, tá bom? Professor Eduardo, mais uma vez, tá? Um prazer recebê-lo. Muito bom aí os esclarecimentos sobre o curso. Muito obrigada, viu? Obrigado, professora, e eu espero vocês aqui na semana que vem no nosso curso de capacitação. É isso aí, gente. Valeu, até a próxima semana. Aguardamos você aqui. Tchau, tchau.